Eu consegui ler muito mais livros depois que eu descobri esse recurso do Kindle. E o mais curioso é que não tem nada a ver com velocidade de leitura. Se você acha que o Kindle serve apenas para substituir um livro físico, espera até o final desse vídeo, porque esse detalhe pode mudar completamente a sua rotina de leitura. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de livros ou quer criar o hábito de leitura, este aqui é o lugar certo para isso. Hoje eu vou te mostrar o recurso do Kindle que mais mudou a minha forma de ler. E depois que eu comecei a usar essa função, ficou muito mais fácil terminar livros e manter uma rotina de leitura muito mais eficiente, mais prazerosa. E o melhor é que não importa se você está pensando em comprar um Kindle ou se você já possui um aparelho deste aqui há alguns anos. Esse recurso pode fazer bastante diferença na sua experiência de leitura. Quando a maioria das pessoas pensam no Kindle, eu acredito que elas imaginam apenas um aparelho substituindo o livro físico. Eu também pensava dessa forma. Na minha cabeça, era só uma forma de carregar vários livros em um único lugar. Mas depois que eu comecei a usar ele no dia a dia, eu percebi que ele vai muito além disso. O Kindle acabou mudando a minha rotina de leitura. E isso aconteceu por causa de um recurso muito simples, que foi a praticidade. Parece até estranho chamar isso de recurso, mas foi justamente essa facilidade que me fez ler muito mais. Antes, se eu fosse para algum lugar e fosse ler alguma coisa, eu precisava decidir qual livro eu levaria junto comigo. Se eu fosse trabalhar, viajar ou simplesmente sair de casa, eu precisava escolher um único livro e torcer para ter aquela vontade de continuar a leitura. Eu digo isso mais por conta do desconforto. Com o Kindle, esse problema desapareceu totalmente. Hoje, eu tenho centenas de livros disponíveis ao mesmo tempo e em um só lugar. Se você enjoa de um, você pode começar a leitura em outro. Depois, você pode voltar para aquela leitura anterior. E se você quiser consultar alguma informação, ela está ali, rápida, simples e muito prática. E isso só é possível porque o Kindle foi criado exatamente com esse objetivo. O primeiro modelo lançado pela Amazon foi em 2007, revolucionando a forma como as pessoas consumiam livros digitais. Desde então, ele passou por várias gerações, recebendo melhorias na tela, na iluminação, na bateria, no seu desempenho. O modelo que eu utilizo hoje é o Kindle da 8ª geração. Ele foi lançado em 2016 e esse daqui eu adquiri no ano de 2019. Mesmo não sendo um modelo recente, ele continua funcionando muito bem para a leitura. Isso mostra que você não precisa comprar exatamente o Kindle mais novo com todas as tecnologias. Mas existe uma tecnologia que faz toda a experiência ser muito confortável. E ela é completamente diferente da tela do celular que nós estamos habituados. Porque o Kindle não usa uma tela tradicional. Ele utiliza uma tecnologia chamada tinta eletrônica, ou mais comumente e-ink. É justamente ela que faz a tela parecer uma folha de papel em branco. Quando você olha para o Kindle, a sensação é muito diferente de olhar para um celular ou para um tablet, justamente por conta dessa tecnologia da tela. Ele não existe aquele brilho constante que cansa a visão mesmo depois de muito tempo de leitura. Ela vai ficando muito mais natural, principalmente durante longos períodos. E esse detalhe faz uma enorme diferença, ainda mais quando o objetivo é criar o hábito de ler todos os dias. A tecnologia do Kindle foi feita para que você esqueça que está olhando para uma tela. E é aí que começa a verdadeira experiência do hábito da sua leitura. Mas o Kindle não facilita a leitura apenas por conta da tela. Ele também simplifica muito o acesso aos livros. Depois que você configura a sua conta da Amazon, tudo fica integrado. Comprou um livro? Pronto. Em poucos segundos, ele já vai aparecer no seu aparelho Kindle, pronto para você começar a sua leitura. Não precisa conectar cabos e muito menos ficar transferindo arquivos manualmente. Se o aparelho estiver conectado ao Wi-Fi, e basta isso, a sincronização acontece praticamente sozinha. Outra função que eu uso bastante é o envio de livros por e-mail. Todo Kindle possui um endereço de e-mail próprio.
Então, se você tiver um arquivo compatível no seu computador ou no seu celular, basta enviar esse arquivo para esse endereço de e-mail e que ele vai aparecer automaticamente no seu aparelho. É uma praticidade enorme, ainda mais para quem lê materiais além dos livros comprados na Amazon. E falando em arquivos, muita gente acha que o Kindle só abre arquivos liberados pela Amazon, mas não é bem assim que acontece na prática. Ele também aceita formatos como EPUB, PDF, DocX e TXT. Ou seja, você pode ler apostilas, documentos, artigos e até materiais de estudos no seu Kindle. Claro que alguns formatos funcionam melhor do que outros. O PDF, por exemplo, dependendo da diagramação, ele pode não oferecer a melhor experiência em uma tela menor. Mas para livros digitais, principalmente em EPUB, a leitura costuma ser excelente. E tem outro benefício que vale muito a pena comentar também. O Kindle Unlimited. Ele funciona como uma assinatura mensal. Você paga um valor e aí você passa a ter acesso a um catálogo enorme, gigantesco de livros. E não são todos os títulos da Amazon que fazem parte do serviço, mas existem milhares de opções disponíveis aqui também. Se você costuma ler vários livros por mês, pode ser que compense bastante a sua assinatura. Agora, no meu caso, isso facilitou conhecer outros livros que talvez eu nunca comprasse sem antes experimentar. E quanto mais fácil fica começar uma nova leitura, maior é a chance de você continuar cultivando o seu hábito de ler. E depois de usar o Kindle por um tempo, eu percebi que a sua maior vantagem não é a tecnologia, mas sim foi a facilidade de encaixar a leitura na minha rotina. Hoje, se eu vou ao médico, eu levo o Kindle. Se eu tenho alguns minutos antes de uma reunião, eu levo o Kindle comigo. E se eu estou viajando de ônibus, de carro como passageiro ou esperando alguém, ele está sempre comigo. Aqueles pequenos intervalos que antes eram desperdiçados, hoje eles acabam se transformando em alguns capítulos lidos. E no final de semana isso faz uma diferença enorme. Uma outra diferença é o tamanho. Mesmo armazenando centenas ou até milhares de livros, o Kindle pesa menos que muitos livros físicos. Ele tem praticamente o peso de um celular. Ele cabe facilmente na mochila e, dependendo da tua calça, cabe até no seu bolso. Você não precisa escolher qual livro levar. Todos eles já estão com você. A bateria também ajuda muito. Enquanto um celular precisa ser carregado praticamente todos os dias, o Kindle, dependendo da forma como você usa, a bateria dele pode durar até semanas. Isso faz com que você simplesmente pegue o aparelho e leia, sem ficar preocupado em sair caçando tomada e carregador. Mas como qualquer outro produto, ele também tem alguns pontos negativos. Se você gosta de ler livros com muitas ilustrações, fotografias ou páginas coloridas, talvez o Kindle não ofereça a melhor experiência. Como a maioria dos modelos possui tela preto e branco, esse tipo de conteúdo perde bastante do seu impacto, ou seja, do seu desenvolvimento. Outro caso são livros com diagramações muito complexas, gráficos ou tabelas grandes. Nessas situações, o livro físico ou até um tablet pode acabar sendo a melhor opção. Então, vale entender qual é o seu perfil de leitura. Agora, se você lê principalmente romances, fantasias, suspense, desenvolvimento pessoal, uma biografia ou livros de não ficção, o Kindle, ele sem dúvida vai entregar uma experiência excelente para você. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. O Kindle, ele não fez eu gostar mais de ler. Ele simplesmente eliminou várias barreiras que antes atrapalhavam a minha leitura. E quando ler fica mais fácil, você acaba lendo muito mais, quase sem perceber. No fim das contas, o Kindle não faz mágica, mas ele elimina várias dificuldades que costumam atrapalhar a sua leitura. Você carrega centenas de livros no mesmo aparelho. Você pode ler em qualquer lugar, você pode ter acesso rápido a novos títulos e ainda conta com uma tela feita especialmente para proporcionar uma leitura extremamente confortável para você. E foi justamente essa praticidade que transformou a minha rotina.
E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você conseguir ler muito mais livros durante o seu dia. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como que o Kindle funciona e mostrou que ele pode facilitar a sua rotina de leitura, já deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais e mais pessoas. E se você quer aprender a ler mais, entender melhor os livros e criar o hábito de leitura de uma forma totalmente simples, aproveita também para se inscrever no nosso canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço, bons livros, boa leitura e até o próximo vídeo. Um abraço.